Oi, meu nome é Gustavo Belchansky e hoje a gente vai falar um pouco sobre produção de cinema. Para começar, o que faz um produtor de cinema curto e independente? Resumindo bem, o produtor faz o filme acontecer. O produtor complementa o diretor, tá? Ele vai trabalhar junto ao diretor para viabilizar as coisas que estão só no papel. Estão mobilizando a equipe, alugando equipamento, negociando o cachê dos atores e outras coisas também durante o set de filmagem. Mas mais do que isso, um bom produtor vai trabalhar junto ao diretor para que a ideia caiba dentro da realidade financeira sem perder a essência artística. E quais são as características de um bom produtor? Para começar, é sincero. É chato ter que dar o choque de realidade, mas a pior coisa que um produtor pode fazer é iludir a equipe e o diretor de que alguma coisa vai acontecer no filme e fazer eles perderem tempo e trabalho para algo que não vai acontecer na realidade. Agora, caso você prometa, você vai ter que cumprir. A única coisa que a gente tem nesse mercado é a nossa palavra, então se você prometer para alguém que te emprestou alguma coisa que vai pôr o nome dele nos créditos, por menor que seja, você vai fazer isso. O produtor também planeja como um pessimista, mas age como um otimista. Sempre se prepare como se o pior fosse acontecer e tente antecipar as soluções para isso, tá? Mas quando tudo estiver dando errado no set de filmagem, você tem que manter a calma e tomar para si a responsabilidade de achar uma solução para isso. O produtor também diz as coisas de uma maneira que as pessoas consigam ouvir. Exponha sempre o máximo de fatos que justifiquem as suas más notícias. Por exemplo, precisamos rever a cena da clareira porque a única que conseguimos autorização não vai estar disponível nos dias de filmagem. Soa muito melhor do que temos que cair com a cena 4. Além disso, um bom produtor nunca deixa pontas soltas. Contratos, contratos e mais contratos. Pode ter certeza que o refletor que cair no chão vai ser justamente o que você deixou fora do seguro. Seja muito minucioso com todas as burocracias. Para fazer um filme acontecer, é necessário entender sobre o que é o filme. E uma boa maneira de fazer isso é você se perguntando quais são os problemas dos personagens principais. Imagina um filme sobre um médico recém-formado que é obrigado a trabalhar no hospital público e não consegue se adaptar. Bem, olhando para o problema desse personagem, você pode dizer que a sua história é sobre um homem que odeia o próprio trabalho. E o seu papel enquanto produtor é ajudar o diretor a levar essa história do homem que odeia o próprio trabalho do ponto A até o ponto B, sem interferir na visão artística, mas ajudando a traduzir as ideias para o campo do que é realizável. Tudo cabe no papel, mas nem tudo cabe no orçamento. Por isso, entender a função de cada cena nos ajuda a adaptar ou até mesmo remover cenas que a gente não teria condições de fazer ou não teria condições de fazer bem feito. Imagina no nosso filme do hospital uma cena complexa de explosão com dezenas de ambulâncias indo até o local do acidente, recolhendo as vítimas e levando para o hospital, criando um enorme caos ali no plantão. Se nós não temos dinheiro para fazer essa cena dessa maneira, a gente tem que pensar como essa cena move a história. Ela move a história porque a chegada dos queimados no hospital torna ainda mais insalubre o trabalho que o nosso protagonista já odeia. Com isso em mente, a gente vai tirando e substituindo as coisas e a cada coisa a gente vai pensando: essa remoção ou essa adaptação impede a história de ir do ponto A ao ponto B? Por exemplo, as dezenas de ambulâncias dão a ideia de que é uma situação muito crítica. Mas a mesma ideia não seria passada se fossem várias macas chegando no hospital? A cena da explosão ambienta a cena, mas não dá para comprar num banco de imagens e inserir numa televisão, ao invés de tentar fazer um efeito real? Mesmo antes de saber o orçamento, leia o roteiro pensando qual a versão mais simples dessa cena que ainda levaria a história do ponto A ao ponto B e tenha isso em mente durante toda a produção. Agora que você já sabe ler um roteiro com os olhos de um produtor, a gente vai aprender a quebrar um roteiro com a mente de um produtor. Quando eu digo quebrar, é quebrar mesmo. A gente vai destrinchar todo o valor artístico em demandas operacionais. Para isso, a gente vai seguir 2 passos. O primeiro passo é dividir o roteiro em oitavos. Você vai pegar o roteiro impresso e vai dividir a folha em 8 partes iguais, formando 8 oitavos. Isso vai te ajudar a ter mais precisão sobre o tamanho de cada cena. Por exemplo, você pode saber que a cena 2 e a cena 4 juntas têm 3 páginas e 8 oitavos. Isso vai te ajudar muito na hora de fazer o plano de filmagem. Depois disso, com esse roteiro impresso, você vai pegar 16 lápis de cor e circular cada um em uma cor os 16 elementos necessários para fazerem com que a cena ganhe vida. Os 16 elementos são esses daqui, mas no material complementar você vai achar a lista de todos eles explicados em detalhe. Depois de sinalizados os itens, você vai preencher nas tabelas de cena e pronto. Agora você tem uma lista de tudo que é essencial para sua filmagem e pode começar a se planejar muito melhor.
mas aqui vão algumas dicas sobre isso. Criar planilhas dos itens mais custosos. Por exemplo, saber que a guitarra caríssima aparece nas cenas 1, 5 e 10 pode te ajudar a juntar as cenas mais pra frente no plano de filmagem. Anote os itens ocultos. João almoça com Maria. Apesar de não estar escrito no roteiro, o almoço envolve comida, às vezes talheres e pratos. Anote tudo isso e leve para o diretor e o diretor de arte. Algumas outras coisas têm custos ocultos. Quando você vê no roteiro Marina toma um sorvete, o seu pensamento como produtor não pode ser apenas preciso arrumar um sorvete. Pense em toda a estrutura para que esse sorvete chegue em cena. Uma geladeira, um cooler, o gelo para pôr no cooler, etc. Além disso, alguns itens você precisa de um novo por take. Converse isso com o diretor. Lembrando que tudo ou quase tudo que for ser usado precisa ser deslocado. Com as tabelas de cena em mãos, nós vamos fazer agora o plano de filmagem, que nada mais é do que a organização cronológica do que será filmado e o detalhamento técnico base para isso. Nós vamos começar juntando as coisas. Como regra geral, eu gosto de pensar que a gente consegue filmar 3 páginas de roteiro em até 2 locações. Por isso que os oitavos são tão importantes. Você pode ir juntando quantas cenas você quiser, dentro de 2 locações, até dar 3 páginas de roteiro. Claro que sempre é possível filmar mais do que isso, mas o papel do produtor também é garantir que tudo seja feito da maneira mais tranquila possível, para que tudo tenha o máximo de qualidade possível. Pega as suas tabelas e começa juntando as cenas que são feitas no mesmo ambiente e cenas que são feitas em ambientes diferentes, mas podem ser feitas na mesma locação. Por exemplo, uma sala, um quarto e uma piscina que podem ser filmados na mesma casa. Com essas cenas já juntas, parta para os ambientes que aparecem apenas uma vez e veja se as diárias são possíveis de serem juntas com outras diárias de outros ambientes que aparecem apenas uma vez. Depois disso, você vai somar esses dias e adicionar mais 2 dias sempre para imprevistos. Sempre, sempre, sempre. Definida a quantidade mínima de dias que vocês precisam para fazer essa filmagem, é hora de fazer baterem as agendas para que todo mundo consiga alocar dentro de um período no calendário. E a partir dessa definição do calendário ideal, a gente vai começar a construir o que vai em cada diária a partir das datas impostas. E o que são as datas impostas? Datas impostas são as limitações dos elementos essenciais, né, que vão desde os itens que estão na tabela de cena até os membros principais da equipe. Então, por exemplo, você sabe que o ator João não pode ir no dia 8. Então você já define que nenhuma cena que contém o João pode ser feita no dia 8. Caso o João esteja em todas as cenas do teu filme, você pode usar o dia 8 também como um dia coringa. Então você coloca o dia 8 entre 2 diárias muito difíceis, porque aí a equipe pode descansar, ou você coloca o dia 8 antes de uma diária que tem, por exemplo, uma demanda gigantesca de arte, para que a equipe de arte possa se focar inteira para construir o cenário da diária do dia 9. Mas viu só, a partir de uma limitação a gente já tem um norte de como construir nosso calendário. E as limitações acontecem com diversos itens, com os equipamentos, com as locações, com os atores, com os membros da equipe. Então vai construindo o teu calendário a partir disso. A ordem do dia é função do primeiro assistente de direção. Ela é a organização de cada dia de filmagem em uma tabela onde cada membro da equipe pode encontrar todas as informações necessárias para trabalhar naquela diária. Além disso, ela contém os horários nos quais serão filmados cada plano para ajudar a organizar o andamento do set. Você pode encontrar um modelo e um exemplo no material complementar, mas aqui eu vou dar algumas dicas para montar a sua ordem do dia. Separe sempre 1 hora para alimentação, nunca menos do que isso. Tente pôr em sequência planos que precisem de menos mudança um para o outro, planos que possam aproveitar mais um do outro. Por exemplo, tem cenas do seu personagem com olho normal e olho roxo? Mesmo que sejam ambientes diferentes da mesma locação, é mais interessante gravar na sequência as com o mesmo olho do que ficar maquiando e desmaquiando o tempo todo. O produtor economiza dinheiro, o primeiro assistente economiza tempo. Se possível, faça um V invertido na dificuldade dos planos. As pessoas ainda não pegaram no tranco no começo e já estão cansadas no final. Se você não sabe estimar o tempo de cada plano, tente seguir com 10 planos por diária e tenha na manga alguns planos que o diretor queira fazer caso sobre tempo. E na hora de fazer a ordem do dia, tenha em mente quais planos você pode abrir mão. Durante a diária, muitas vezes não vai ter tempo de fazer todos os planos e por isso você precisa ter aquele mesmo pensamento. O que mais ajuda a levar a história do ponto A até o ponto B?
Quando nós falamos de curtas-metragens, é importante você ter em mente que dificilmente o seu filme vai se pagar e, mais difícil ainda, ele vai gerar lucro. Então todo o retorno que você tiver vai ser um retorno imaterial. E o que significa isso? Significa que você deve fazer o filme mais barato que você conseguir. Isso dito, como conseguir dinheiro e recursos para fazer esse filme? A primeira opção, que não é todo mundo da equipe junta um pouco de dinheiro, é financiamento coletivo. Mas será que financiamento coletivo é tão legal assim? Você precisa se perguntar o seguinte: alguém, além das pessoas que eu já conheço, vai doar dinheiro para essa campanha aqui? Se a resposta for não, peça diretamente para essas pessoas, sem descontar a taxa do site, sem ter que dar o prêmio. É muito mais eficiente. Uma maneira de fazer funcionar o financiamento coletivo é se você já é conhecido, ou se previamente você entra em contato, às vezes, com um influenciador do nicho do teu filme, e aí você pede ajuda para divulgar esse financiamento coletivo. Tirando isso, eu não acho uma ótima opção. Festas. Ponha na ponta do lápis e tenha em mente que a festa precisa se pagar com metade da capacidade máxima de público. Então, se no teu local cabem 1.000 pessoas, a sua festa tem que se pagar com 500 pessoas lá dentro. E editais. Editais de curta são uma ótima maneira de conseguir recursos e você pode saber muito mais sobre isso com as meninas aqui da Romã Atômica nos outros vídeos relacionados. Quanto a conseguir recursos, a primeira coisa que você vai fazer é voltar para suas tabelas de cena, pegar item por item e ir passando com os membros da sua equipe perguntando: o que a gente já tem disso aqui? Vocês conhecem alguém que tenha? Para depois você traçar possibilidades. Por exemplo, essa guitarra da Cena 2, ela pode ser um baixo, ela pode ser um teclado, ela pode ser uma bateria. Isso porque a primeira regra do cinema independente é filme com o que você tem. Você trabalha numa escola de inglês? Filma na escola de inglês. Você tem um Palio verde, então agora o teu protagonista ele dirige um Palio verde ao invés do Gol prata que estava no roteiro. Filme com o que você tem. Claro que aqui sempre usando a lógica de essa substituição impede a história de ir do ponto A ao ponto B. Pense como um produtor. Agora, depois que você conseguir esses itens emprestados, é fundamental que você ou outra pessoa se dedique o tempo todo a cuidar desses itens. Uma câmera de R$5.000 emprestada pode custar R$0 ou pode custar R$5.000, dependendo do que acontecer com ela na diária. Até por isso, itens muito caros eu só recomendo pegar emprestado se o dono estiver no set. Outra coisa é que muitas instituições que possuem bazares aceitam emprestar alguns itens com a contrapartida de você exibir o seu curta após a conclusão ou fazer uma oficina com as pessoas ali da instituição. Não só é uma maneira de conseguir recursos, como é uma coisa muito bacana de se fazer. E outra coisa, você tem uma ferramenta muito poderosa nas suas mãos, que é uma câmera. Você pode não conseguir dinheiro de um restaurante, mas você pode conseguir uma parte da tua alimentação através de uma divulgação ou um serviço prestado. Hoje em dia, quase todo local tem uma rede social. Será que uma cena do teu filme não pode se passar nesse restaurante e eles usam de divulgação? Ou talvez uma pequena parte da equipe ficar 1 hora depois fazendo uns planos bonitos de alguns pratos da casa? E aí eles te dão uma alimentação em troca desse serviço? Um apoio é sempre mais fácil de conseguir do que dinheiro. Use o poder da sua câmera. A primeira coisa a se fazer para montar o orçamento é pegar as tabelas de cena e somar o valor de todos os itens essenciais, tá? Já considerando o que você conseguiu substituir, já considerando o que você conseguiu de desconto, de empréstimo, tudo isso. Então, o cachê dos atores, props, tudo. Junto a isso, você vai pegar o número de dias da tua filmagem, multiplicar pelo valor da diária da câmera, valor da diária do equipamento de som e o valor de alimentação. Em São Paulo, 2022, eu, Gustavo, separaria de R$20 a R$25 por pessoa na diária de alimentação, considerando uma diária de 12 horas. E somando tudo isso, você tem o valor base do teu filme, o mínimo necessário para conseguir realizar o teu projeto. Uma dica aqui é nunca deixar esse valor ultrapassar 70% do valor total que você arrecadou ou pretende arrecadar para realizar o seu filme, tá? Agora, com isso em mente, você vai dividir o resto do dinheiro arrecadado ou projetado para arrecadar, separando 5% para imprevistos de produção.
E o resto do dinheiro você vai controlar de modo que os outros membros da equipe venham até você para pedir quando quiserem adquirir ou alugar alguma coisa. É nessa hora que você vai precisar saber pesar o que vale ou não vale para o filme, sempre tendo em mente aquela questão, o que avança mais a história. E em relação ao orçamento, também tem algumas dicas. A primeira é que não existe dinheiro mais bem gasto do que o dinheiro gasto em seguro. R$100 gastos em luz fazem parecer que você gastou R$500 em câmera. Além disso, a não ser que o seu objetivo com o curta seja de aprendizado, escolha uma câmera que você saiba usar. Ou então, alugue uma câmera com uma diária de antecedência apenas para explorar todas as funções. Não faça isso no set. Comida é prioridade. A alimentação é o que determina se um set está ou não feliz. Isso inclui não só refeições, mas também lanchinhos durante a filmagem, muita água, café, bebidas não alcoólicas e às vezes um agradinho. Quanto à comida, pergunte para todo mundo que vai estar no set se eles têm alergias ou restrições alimentares, não deixe para descobrir na hora. Cozinhar para a equipe é uma maneira de economizar dinheiro, mesmo que você contrate um amigo para isso. Se você for cozinhar no set, cuidado com o tempo de preparo para não demorar e atrasar o andamento e nem deixar a comida esfriando. Caso você queira fazer marmitinha no dia anterior, pensa na logística de esquentá-las uma a uma. Feche pacotes de marmita com restaurantes, eles vão te oferecer um preço muito melhor encomendando em grande quantidade e com antecedência. Além disso, muitos locais podem não oferecer alimentação gratuitamente, mas dão um desconto em troca do nome dos créditos. Coisa importante é que a comida deve ser calórica para dar energia, mas não muito pesada para dar sono depois. Não economize na marca de café. Um Doritos é um ótimo agrado entre takes, mas não é tão legal quando aquele pó laranja infesta todo o sofá caríssimo da arte. Mas agora chegou a hora da filmagem e qual que é o papel do produtor no set? O bom produtor vai trabalhar no set para evitar que probleminhas virem problemões. Por isso é fundamental a capacidade de antecipação desse produtor. O produtor também vai ser o representante dessa filmagem para o mundo exterior. Então estão filmando ali, alguém chamou a polícia, é o produtor que vai lá com a permissão da locação, é o produtor que vai dialogar sempre com muita cautela. Além disso, o produtor vai resolver problemas, solucionando qualquer imprevisto que apareça durante a filmagem. Ele vai abrir e fechar o set. Então vai ser o primeiro a chegar para verificar se está tudo em ordem com a locação, para receber a equipe, para receber fornecedores, montar a base e tudo mais. Não tem nada pior do que a equipe de foto descarregar um caminhão de equipamento inteiro e quando terminar não ter nenhuma água e uma bolacha esperando por eles. Então o produtor sempre tem que estar presente. Da mesma maneira que o produtor abriu o set, ele irá fechar, garantindo que a locação esteja toda em ordem. Uma dica importante é, no caso de locações alugadas, você sempre tirar foto de qualquer avaria durante a visita. Assim, não dá para dizer que foram vocês do filme que fizeram isso no local. E falando em locação, o produtor vai garantir a preservação da locação. O produtor não pode deixar, por exemplo, a equipe de foto botar um trilho direto no chão de madeira da casa que foi gentilmente cedida. E da mesma maneira, garantir a preservação das pessoas, tá? Tentar impedir qualquer coisa que faça alguém se machucar e tá sempre preparado caso alguém se machuque. Agora sobre os problemas mais comuns no set e como antecipá-los. No plano de filmagem, se possível, não marque as cenas mais importantes no sábado ou no domingo. Nem todo mundo vai estar tão comprometido com o filme, o que significa que você pode ter muitos assistentes caindo de ressaca bem no dia que você mais precisa deles. Observe o entorno das suas locações. Se o terreno ao lado de uma locação está coberto de tapumes, pode antecipar que em horário comercial tem uma obra rolando. Isso vai acabar 100% com o teu som. Não confie cegamente na previsão do tempo. Em cenas de chuva, você deve ter na manga uma alternativa de chuva falsa. Em cenas onde não pode chover de jeito nenhum, tenta marcar essa externa perto da locação de outra diária, para que, se for o caso, você possa gravar essas cenas e não perder o dia por conta da chuva. Também tem uma série de capas de chuva, guarda-chuvas e tendas, para caso você não ter outra alternativa, conseguir abrigar toda a equipe e elenco e gravar nos momentos de trégua. Tenha sempre o contato de uma empresa que loca geradores, porque quase sempre o preço vai ser mais barato do que o de mobilizar outra diária, e um kit de primeiros socorros, bem como uma farmacinha básica para dores de cabeças e enjoos. Mas caso alguém se machuque sério durante as filmagens, retire essa pessoa do set e leve até um local onde ela possa ser atendida corretamente. Um filme não é mais importante do que o bem-estar das pessoas.
Agora vem a parte mais legal, que é mostrar o seu filme para as pessoas, e a maneira mais fácil de fazer isso é botar na internet. O problema é que alguns festivais, eles não aceitam filmes que não são inéditos, ou filmes que não são inéditos na região deles. E colocando na internet, o seu filme deixa de ser inédito em todas as regiões. Então, por um lado, você vai ter a vantagem de muito mais pessoas conhecerem o seu trabalho, mas por outro, você pode perder a chance de ir para um festival, fazer contatos mais qualificados, às vezes ganhar um prêmio, ter a experiência de ir para lá também. Por isso eu acredito numa proposta de lançamento híbrida. Primeiro tentando cavar uma vaguinha nos festivais que você mais tem interesse, e aí depois de esgotado esse circuito, lançando o teu filme na internet. Mas para entrar nesses festivais, o que é preciso? Selecione bem. Muitos festivais, como eu já falei, querem filmes inéditos, e nesse caso você vai ter que escolher entre festivais qual melhor se adequa para estrear seu filme. Além disso, grande parte dos festivais cobra a taxa de inscrição e a gente sabe que o dinheiro não é um recurso ilimitado. A melhor coisa que você pode fazer é tentar assistir alguns curtas selecionados no passado por esses festivais e sentir qual festival se encaixa mais na vibe do teu filme. Pegue curtas parecidos e veja onde eles foram exibidos. Essa pode ser uma ótima maneira de encontrar festivais que vão querer o seu material. Leia o regulamento. Formato de arquivo, legendagem, tamanho do filme. Não inscreva seu drama sobre abandono familiar no festival de comédia, por exemplo. Faça o seu filme ser programável. Um filme de 45 minutos é um pesadelo. Não qualifica para sessões de longa e tira o espaço de outros 4 curtas nas sessões de curta. Se você quer uma dica para aumentar a chance do seu filme ser programado, faça ele até 20 minutos. Tenha certeza que você possui todos os direitos envolvidos na obra. Uma amiga minha se lamenta até hoje porque ganhou um prêmio muito importante que veicularia o filme dela num canal de TV e não pôde receber porque nenhuma das músicas usadas no filme estavam licenciadas. E cria um argumento de venda para o seu filme. Em alguns festivais eles vão querer saber mais sobre você e a produção. E essa é a hora de você vender o filme para além da história. Qualquer coisa que possa fazer seu filme ser especial. Por exemplo, um filme sobre imigrantes onde todos os atores são imigrantes. Os programadores se importam com isso porque eles buscam filmes que vendam o festival. Mesmo com a equipe super apertada, adiciona alguém só para fazer foto estilo, mesmo que seja em uma só diária. Ter boas fotos do teu filme é muito importante para a divulgação e os membros principais da equipe não vão ter tempo durante o set. A mesma pessoa que faz foto estilo também pode fazer o material de bastidores, de making off. E divulgar teasers do filme e bastidores é uma coisa que funciona muito para redes como o Instagram, principalmente usando Reels, e para o TikTok, que são as redes com mais viralidade. As fotos estilo também podem ser usadas para fazer cartões postais e distribuir durante os festivais com a sinopse e a seção impressas atrás, funcionando como convite. Como parte do material promocional, também é importante que você produza 3 tipos de trailer. Um teaser, que é literalmente uma provocação, uma cena bonita de preferência, que revela um lampejo da história e nada mais do que isso. Funciona como um vem aí. Marque a data de estreia do seu filme no primeiro festival ou no YouTube e uma semana depois publique o trailer. E 3 ou 4 dias antes do trailer, publique o teaser. Quanto ao trailer, o primeiro é o de 30 segundos. Tem que mostrar um pouco da narrativa nesse pouco tempo. Mas o pouco tempo é justificado porque às vezes é exigido pelos festivais para montar a videochamada da sessão ou do festival em si. E por fim, o trailer oficial, que é o de 1 minuto. Escolha as melhores cenas, mas não estrague o arco narrativo. Apenas introduza a história e, se possível, o conflito. Outra dica importante é fazer o seu trailer censura livre, porque nudez e alguns tipos de violência podem causar problemas quando ele for publicado nas redes sociais. Cross-mídia significa mídia cruzada, usar diferentes mídias para passar a mesma mensagem. No Alaska, cujo roteiro está anexado, eu além do filme escrevi contos que se passavam naquele universo e com aqueles personagens. Um exemplo de cross-mídia seria então pegar esses contos e publicar num blog. Outro exemplo seria publicar fotos no Instagram do filme como se fossem tiradas pelos personagens e com uma legenda que adiciona alguma coisa sobre a história. Um conteúdo a mais em outro formato, mas ainda assim com a mesma mensagem do filme. Já na divulgação transmídia, nós vamos abraçar as particularidades de cada formato para levar mensagens diferentes, mas ainda assim interconectadas. Ainda usando o Alaska de exemplo, na época eu poderia ter montado um podcast onde cada membro da equipe compartilha uma história de juventude.
ainda conectado com o tema do filme, mas não a mesma mensagem, não o mesmo material. Saber mesclar os elementos cross-mídia e transmídia é o que vai fazer a divulgação do seu filme ser muito mais poderosa. Mas no fim, o que vai te tornar um produtor muito mais poderoso é fazer. Pega uma câmera, comece e muito obrigado por ter assistido.